E aí galera, começa agora mais um episódio aqui no nosso canal Cozinha do Cadu e hoje é dia de estreia. Hoje começa a nossa temporada de massas, né? Bom, o macarrão, né, que é uma das principais massas aí que a gente conhece, existe uma certa disputa aí para saber quem é o verdadeiro inventor e a quem pertence a invenção do macarrão. Lógico, nós conhecemos o macarrão, né, através dos italianos, mas aí dentro dessa briga aí também tem os chineses, os árabes e agora também os gregos, né? Então todo mundo quer uma fatia aí e quer ser um pouco o pai dessa invenção, que é uma invenção tão saborosa e que a gente conhece em várias culinárias aí pelo mundo afora, né? Mas o nosso objetivo aqui hoje é uma receita de talharine ao molho ao sugo e certamente a gente não pode tirar os créditos dos italianos, porque se a gente for falar quem realmente difundiu o macarrão no mundo, são esses caras lá da terra da bota e que certamente hoje em sua culinária carregam aí mais de 500 tipos de macarrão diferente. Então, eu acho que não tem para nós brasileiros outra visão que os italianos são realmente aí os papas das massas, né? Bom, mas vamos deixar de papo furado e vamos logo ao que interessa? Então, de olho aí na tela para anotar os ingredientes da receita de hoje, que hoje é dia de sujar a panela. Bom, a primeira parte de preparo aí do nosso talharine ao molho ao sugo é o molho, né? Eu coloquei aí nos ingredientes 3 tipos de tomates diferentes, né? Vocês perceberam aí. E por quê? Porque cada tipo de tomate ele tem uma acidez característica, né? Um tem um adocicado um pouco maior, que é o tomatinho cereja. Aí eu tenho a acidez um pouco do tomate Débora. E aí eu tenho todo aquele corpo, né? O que vai trazer a polpa, né? Que é o tomate italiano. Então eu faço uma mistura desses 3 tomates para ter um molho realmente encorpado e com uma acidez característica aí que eu gosto. Qual que é o primeiro passo aí para o preparo do molho? Eu vou cortar esses tomates em pedaços e vou colocar nessa forma. Por quê? Eu vou levá-los ao forno primeiro. Eu quero extrair deles, né, dar aquela tostada neles, extrair deles um pouco mais de sabor, levando eles ao forno. Então, primeira etapa agora é cortar os tomates. Eu tiro essa parte aqui da frente do tomate e corto ele em pedaços. E aí a gente coloca ele de boquinha para baixo, assim na forma. Vamos colocar esses daqui também, os tomatinhos cerejas. Todos eles, gente, a gente coloca de boca para baixo. Por quê? Porque é a maior área de contato e é onde realmente vai dar aquela caramelizada legal quando estiver no forno. Pode deixar ele dar aquela queimadinha, não tem problema nenhum não. Isso tudo vai integrar o sabor do molho depois, né? E agora os tomates italianos. Depois que a gente tirar os tomates do forno, é que é aí que a gente começa o preparo do molho. A gente vai tirar também um pedaço da cebola e vai colocar junto aqui também para caramelizar.
Bom, então é isso aqui que a gente vai levar ao forno. Todos os tomates e a cebola aqui já na forma. O forno está pré-aquecido aproximadamente uns 200 graus. E eles vão ficar lá por uns 20 minutinhos mais ou menos, que é o tempo que a gente vai utilizar para preparar a massa do macarrão, porque hoje a gente vai preparar a massa aqui. Vamos lá para o forno? Bom, pessoal, nossos tomates já estão no forno, dando aquela caramelizada para a gente fazer o nosso molho. E é nesse momento agora que a gente prepara a nossa massa. Para essa massa eu vou utilizar ovos, né? Existem algumas massas de macarrão, por exemplo, que não utilizam ovos. Nesse nosso caso nós vamos utilizar. E aqui eu estou pegando 2 xícaras de trigo, né? Cada xícara de trigo basicamente dá uma porção para uma pessoa. Então, como eu estou fazendo aqui as nossas receitas sempre para 2 pessoas, estou utilizando 2 xícaras e para cada xícara eu utilizo um ovo. E por que eu tenho 3 ovos aqui hoje? Porque eu gosto sempre de colocar uma gema a mais. Então, quando eu faço uma porção para 2 pessoas, eu coloco um ovo para cada xícara de trigo, mais uma gema. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vou colocar aqui a nossa massa. A massa é assim mesmo, gente. Coloca aqui na bancada e vamos trabalhar com ela aqui. Sempre colocando um ovo primeiro no recipiente para saber se está tudo ok com ele, né? Para a gente não ter o risco aí de colocar um ovo que não está bom, né? E aí a gente perderia toda a massa. Mais um ovo. Já viram aquela expressão mão na massa? E agora a gente vai colocar aqui mais uma gema. Para quem não quiser fazer muita sujeira na bancada, se quiser fazer a massa em um bol, também dá. Eu gosto de fazer do jeito tradicional. O negócio é sujar a mão e fazer do jeito tradicional. Aqui nesse ponto, onde você viu que os ovos não foram suficientes para chegar no ponto que a gente quer da massa, você pode acrescentar um pouquinho de água até chegar no ponto onde ela esteja mais homogênea, né? Vai colocando sempre de pouquinho em pouquinho para não passar do ponto, né? Aqui é força no braço. Nossa massa já está ficando na consistência que a gente quer. Vocês notam que ela está bem amarelinha, né? E isso é o resultado daquela gema a mais que a gente colocou. Eu já estou soltando na mão. Está uma massa bem homogênea. Bom, o que a gente vai fazer com ela aqui agora? A gente faz uma bolinha assim, um rolinho, né? E eu vou passar um papel filme e ela vai descansar aí entre 15 a 20 minutos. Deixa ela bem embrulhadinha assim e a gente deixa para descansar a nossa massa. E aí, enquanto a gente aguarda também os tomates saírem do forno. Enquanto isso, vou limpar essa bagunça aqui e a gente volta já no próximo bloco aí para poder fazer o molho de tomate. Bom, pessoal, os nossos tomates já deram aquela caramelizada e agora a gente vai começar o preparo do molho. Vou pegar agora todos os tomates e aquela cebola que a gente caramelizou no forno e vamos colocar para dentro do processador. E assim, não se preocupem, tá? Aqui os tomates ainda estão com pele, com sementes, porque depois que a gente fizer o molho, a gente vai coar isso aqui antes de ir para a panela para apurar o molho. Tá ok? Vamos lá?
Olha como a cebola fica douradinha, olha. Os tomates, eles ficam tostadinhos na parte de baixo e soltam um sabor. Olha, estão bem molinhos. Alguns chegam a dar uma queimadinha, não tem problema, gente. Aqui o queimadinho é o que vai dar o sabor característico que a gente precisa no nosso molho. Olha essa cebola como ficou bem tostadinha. Vai colocar um pouquinho de água aqui só para facilitar a gente bater o molho. Bom, essa é a primeira etapa de preparo do nosso molho. Próxima etapa agora a gente vai peneirar ele num recipiente antes de levar para o fogão para poder fazer a condimentação do molho. Então, vamos lá peneirar? Bom, galera, aqui para essa etapa aqui de peneirar o molho é muito simples. Eu utilizo uma peneira dessas comuns mesmo, de plástico, né? Que o nosso molho nem está tão quente. E aí, eu vou acrescentando aqui aos poucos. E aqui eu vou espalhando com uma colher. Aqui fica toda a parte das sementes, da casca, fica tudo aqui e a gente fica com o molho bem mais aveludado, que é o nosso objetivo, né? Tem gente que não se importa e acaba utilizando o molho com todos os elementos aqui de casca e de sementes também. Eu particularmente não gosto, eu gosto de tirar, porque eu acho que fica uma coisa um pouco mais refinada, né? E é legal a gente observar que o molho nessa etapa aqui, ele tem uma cor meio alaranjada, né? Não é aquele molho de tomate que a gente conhece, bem vermelhinho. Mas quando a gente vai apurando ele lá no fogão depois, ele chega naquela cor que a gente conhece, características aí do molho de tomate, né? E vocês percebam que aqui, no final, quando a gente acaba de peneirar o molho, o que sobra mesmo é só uma massa, né? Uma pasta que é composta aqui pelas sementes e também pelas cascas dos tomates que a gente não retirou. Agora, isso aqui a gente vai começar o preparo do molho agora lá no fogão e aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o condimento, como é que a gente tempera tudo isso aqui. Porque vocês perceberam que até esse momento não tem nada de sal, não tem nada de pimenta, ou seja, não tem nenhum condimento aqui no nosso molho ainda. Tudo isso a gente vai fazer lá no fogão. Bom, galera, começamos agora então o preparo do nosso molho, né? Fogo baixo, eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Uma colherzinha de manteiga. E vou colocar aqui também um dentinho de alho, que é aquele alho amassado, né? Que eu sempre coloco nas nossas receitas, porque depois eu quero que fique só o sabor dele lá. Eu não quero que fique pedaços de alho para a gente não ter aquela sensação ruim na hora de comer o prato e pegar um pedaço de alho. Então eu vou colocar ele aqui só para deixar o sabor dele aqui no nosso molho. Bom, aqui a gente já extraiu o sabor que a gente queria do alho. Agora a gente descarta ele aqui e vamos acrescentar aqui o nosso molho. Para condimentar o nosso molho, vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino.
E aí, a gosto, né? Quem gosta de um pouquinho mais de picância, coloca um pouquinho mais. E um pouco de sal. Três pitadinhas. Vamos colocar também um pouquinho de noz moscada. A noz moscada, ela traz um frescor para o molho muito bacana. E vale a pena, viu? É um condimento, às vezes, muito pouco usado na nossa culinária, mas que traz uma refrescância para os pratos bem característica, né? E agora, nesse processo aqui do nosso molho, a gente vai fazer uma coisa bacana também hoje, que se chama bouquet garni. O que seria o bouquet garni? O bouquet garni é um apanhado de algumas ervas e que a gente vai colocar aqui dentro desse nosso molho, mas a gente não quer picar essas ervas e colocar lá dentro, a gente só quer extrair o aroma. Então a gente pega, né, um fechinho de cada uma das ervas. Vou pegar um pouco de manjericão, pegar aqui alguns raminhos de salsinha, vou pegar também aqui um tomilho. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um amarradinho disso tudo. Vou pegar uma linha comum. Lógico, né, gente? Pegar uma linha branca, como eu falei da outra vez do filé suíno, né? Do mignon suíno, que a gente não pode pegar linha colorida, senão a gente vai ter aí um molho colorido. Faço um amarradinho dele aqui. E vamos colocar o nosso bouquet garni aqui dentro do molho. Agora alguns minutinhos aqui para o molho acabar de reduzir. Os condimentos, né, e todos esses aromas dessas ervas passarem para o molho. E a gente vai começar a abrir a nossa massa lá para preparar o talharine, que está à espera desse molho fantástico que a gente acabou de fazer agora. Bom, galera, nosso molho já está ali no fogão dando aquela apuradinha para extrair todos os sabores que a gente quer nesse molho tão especial. E agora a gente vai começar aqui a abrir a nossa massa. Para abrir a massa eu vou usar utensílio simples, né, que qualquer um aí tem na cozinha, que é um rolo de macarrão, o próprio rolo de macarrão, um cortador desses comuns de pizza. A única coisa que eu acredito que nem todo mundo tem em casa são esses varaizinhos aqui, que eu utilizo para pendurar o talharine. Porém, se você não tem um varalzinho desse para pendurar a massa, você pode colocá-la com um pouquinho de trigo dentro de uma forma, que é para ela não grudar antes de você levar para a panela para cozinhar. Então, vamos lá abrir a massa? Aqui é simples, eu vou cortar ela aqui no meio, fazer em duas partes, né? Vou tirar aquele filme protetor que a gente colocou. E vou começar a abrir a massa. Para esse processo a gente vai colocar um pouquinho de trigo aqui na bancada, como se fosse abrir uma massa de pizza, gente. E aí, vamos pegar o rolo aqui, vamos lá. Aqui é força mesmo, gente. E a gente vai dobrando ela aqui, ó, para que ela já vá tomando uma forma mais retangular, né? Aqui nesse ponto eu divido ela em dois para facilitar aqui a abertura. Bom, pessoal, nossa massa já está numa espessura ideal. Aí vocês não vão conseguir ver exatamente qual é a espessura ideal, mas eu costumo dizer que quando você coloca contra a luz e você já consegue ver alguma coisa aqui, a sombra da tua mão do outro lado, a massa já está numa espessura boa para talharine. Agora a gente vai cortar. E vamos pendurar
aqui a nossa massa. Não se preocupem também, gente, com, né, o formato que vai ficar aqui. Ah, se fica uma fitinha um pouco mais grossa ou tá mais fina. Isso é o que dá a característica de uma massa caseira e feita de forma artesanal. Agora vamos lá abrir a outra parte da massa. Do mesmo jeito, vamos colocar um pouquinho de farinha. Bom, pessoal, aqui está o nosso talharine. Vocês viram? Não foi tão difícil assim, né? Lá no fogão ainda está o nosso molho. A gente já vai desligar ele, que ele já deve estar pronto. E em seguida eu volto para a gente colocar essa massa aqui para cozinhar, né? Vou mostrar para vocês como é que eu faço para cozinhar a massa. E aí a gente na sequência já faz a finalização do prato. Bom, galera, para cozinhar a nossa massa é muito simples. Uma panela funda, vou colocar um pouquinho de óleo, né? Só um fiozinho de óleo aqui, para quê? Para que a nossa massa não grude, né? Vou colocar um pouquinho de sal, porque vocês viram que na massa não vai sal, né? A gente só vai ficar com o sal do molho e o salzinho que a massa pegar aqui nessa água. Coloca um pouquinho de água, levo lá para o fogão. Assim que começar a ferver, a gente começa a colocar a nossa massa para cozinhar. Lembrando que a massa fresca, gente, ela demora um tempo bem menor para cozinhar. Então a gente tem que ficar de olho para que a nossa massa realmente fique al dente e não passe do ponto. Mas a gente fala disso aí mais para frente ali. Vamos lá pro fogão? Bom, nossa água já está fervilhante lá no fogão e a gente coloca agora a massa para cozinhar. Eu gosto de pegar um garfo, né? Conforme a gente coloca a massa lá dentro, eu vou mexendo ela devagarzinho para que ela não grude. Assim que eu termino de cozinhar a massa, eu levo ela até a pia para escorrer, né? No escorredor de macarrão e dou um choque térmico nela. Que choque térmico é esse? Coloco água fria para que ela interrompa o cozimento dela. Se eu tirar a massa e deixar ela escorrendo no escorredor, ainda com aquele calor que ficou da água fervendo, ela pode passar do ponto que a gente quer, que é servir aí um talharine al dente. Então a gente deixa depois para que o calor do prato seja o complemento do molho. Então o molho ele vai estar numa temperatura bem quente, que a hora que eu colocar esse talharine no prato e jogar o molho por cima, ele traz de novo todo o calor que o prato tem que ir para a mesa. Mas então, essa é a dica de hoje, né? De colocar sempre água gelada, água fria, né? Logo após você escorrer a massa, para que ela interrompa o ponto de cozimento. Vamos lá pro fogão? Bom, pessoal, nosso talharine já está pronto e a gente vai começar o empratamento. Hoje eu estou utilizando aqui essa cerâmica branca, que eu acho que vai contrastar muito bem com o vermelho, né, do molho e algumas folhinhas de manjericão que a gente vai colocar por cima. Mas, gente, dá uma olhadinha na cor e na textura que ficou esse molho. Ficou aveludado, né? Então, vamos lá para o empratamento?
Bom, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Talharine de massa fresca com molho ao sugo, um molho aí intenso e cheio de sabor. E para acompanhar esse nosso prato, hoje eu estou indo de Tempranillo, é um vinho da região de Mendoza, na Argentina, um vinho da safra de 2016 e que eu acredito que vai harmonizar muito bem aí com essa nossa massa e esse prato tão especial que a gente fez hoje. E como eu sempre digo, ulalá!